Mesmo conhecendo a incredulidade das pessoas, porque eu também já fui assim, eu preciso compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração na manhã de hoje, 28/12/2024. Nessa noite, eu orei pedindo esclarecimento sobre 3 dúvidas geradas por conteúdos que eu assisti na internet com a intenção de me edificar, mas que só serviram para me confundir e assustar. A primeira dúvida foi sobre o testemunho de uma irmã a respeito de uma revelação que ela diz ter recebido, na qual o Senhor condenaria ao inferno os cristãos que não se enquadrassem num determinado padrão de vestimenta. E eu fiquei muito incomodada, porque apesar disso parecer coisa de seita religiosa, os versículos que ela usou para fundamentar a argumentação eram coerentes com o que ela estava falando. A segunda dúvida foi causada por um pastor afirmando categoricamente que comer panetone é pecado, porque o panetone seria uma releitura do bolo de frutas consagrado ao culto de Astarote, também conhecida como Rainha do Céu, e ainda chamou o panetone de bolo de Jezebel, me deixando completamente indignada porque eu amo panetone. A terceira questão foi o posicionamento de um pastor sobre uma série de ocorrências levantadas por ele mesmo, na qual 11 pessoas totalmente aleatórias surtaram e acabaram com suas próprias vidas num intervalo muito curto de tempo. E ele relacionou isso com a execução de um plano ao estilo do filme Conexão Mortal. Depois procura aí que você acha. E eu pensei, Senhor, o que é isso tudo? Então, antes de dormir, eu orei pedindo esclarecimento, porque Deus fala bastante comigo por meio de conteúdos da internet, mas esses me deixaram muito aflita, sem saber se era uma comunicação da parte dele ou não. Daí ele me respondeu hoje cedo com a visão de um pires contendo um pouco de massa fermentada, o que me remeteu ao versículo no qual Jesus disse: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Depois de refletir sobre isso, me envergonhei com a facilidade com que me deixei influenciar ao ponto de incomodar o Senhor com meus questionamentos. A palavra diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Portanto, se algo provoca aflição, é porque não procede de Deus. E o que o Senhor colocou no meu coração é um alerta para você que fica na pior depois de acessar tudo que é sugestão do algoritmo, porque mesmo filtrando o conteúdo, a gente está arriscada a levar gato por lebre, como aconteceu comigo. E bastou um pouquinho de fermento para abalar a minha confiança na minha própria salvação. No caso das roupas, assim diz a palavra do Senhor: a mulher não deverá usar roupas masculinas, e o homem não se vestirá com roupas de mulher, pois Yahvé, o teu Deus, tem aversão a quem assim procede. Ponto. Ah, então mulher não pode usar calça comprida. Não é isso que está escrito, até porque as túnicas eram a vestimenta de homens e mulheres daquela época. O que a palavra diz claramente é que um não deverá se travestir com as roupas do outro, e é só. Tem algumas passagens do Novo Evangelho aonde se aconselha modéstia e recato ao se vestir, mas isso é uma questão de bom senso. Afinal, a pessoa que se propõe a uma mudança de vida não vai sair por aí usando as mesmas roupas escandalosas que usava antes de se converter, porque isso é dar mau testemunho diante do Senhor. Sobre a história do panetone, Jesus se sacrificou para nos libertar do cativeiro da antiga aliança, cuja lei proibia o consumo de um monte de coisas. Além disso, o apóstolo Paulo orienta: quer comais,
quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, eu vou comer o meu panetone sim, dando graças a Deus por terem inventado um negócio tão gostoso. Quanto ao enredo cinematográfico do terceiro conteúdo, me parece que o papel de um pastor é o de alimentar as ovelhas com as palavras do Evangelho e não ficar defendendo teoria da conspiração, porque, ainda que seja verdade o que ele diz, isso não edifica nem prepara ninguém para a volta de Jesus. A gente está vivendo o tempo do fim e o dever de todo pastor é preparar o rebanho para o dia em que o Senhor vem nos buscar. A propósito, não foi o caso desses vídeos que eu citei, mas não assista conteúdo bíblico gerado por inteligência artificial, porque a palavra de Deus não se revela para robô. E o objetivo desse tipo de conteúdo é ganhar dinheiro sem compromisso nenhum com a verdade eterna. A palavra diz: eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Então não importa quem está falando e nem o que estiver dizendo na internet, e sim o que está escrito na Bíblia e o seu relacionamento pessoal com o Senhor.